Pontapé inicial. O meu interesse, e vou dizer para você o que é que eu tenho em mente com esse assunto. Durante hoje, mais esses próximos 3 domingos que completam o mês de janeiro, a gente vai falar do mesmo assunto, que é esse pontapé inicial. E eu vou falar de duas variações. O caso de hoje, que você tem aí, é o poder do testemunho. Você pode repetir isso comigo? O poder do testemunho? Que é a realidade que nós todos temos. O testemunho em si não tem poder. De vez em quando a gente escuta as pessoas falam, até cantam isso, tem músicas que falam do poder da oração. Desculpa eu te informar, a oração não tem poder nenhum. Quem tem poder é o Deus a quem a gente ora. Quando o Tiago fala, a oração do justo pode muito no seu efeito, não é que ela pode muito nela mesma, é o efeito dela que pode. O testemunho em si, vale nada, filho. Mas o poder daquele que gera o testemunho é que tem toda uma diferença. Então, eu vou falar de uma coisa positiva e de um perigo, de um poder e de um perigo. Vai ser alternado esse mês. O texto que a gente vai olhar é um texto que está no 2º livro dos Reis, capítulo 5. É uma história interessante. Se você cresceu no ambiente da igreja, você abre sua Bíblia aí e acompanha comigo. Se você cresceu no ambiente da igreja, você conhece essa história. Se não, talvez essa história vai ser para você pela primeira vez. Tem algumas pessoas que aparecem nesse texto, algumas têm nome, outras não têm nome algum, não tem menção nenhuma dos seus nomes, mas é uma história hiper interessante. É uma história de alguém que procura um profeta de Israel, o profeta Eliseu, porque essa pessoa tinha uma necessidade. E esse cidadão procura o profeta Eliseu por causa da sua necessidade, mas ele descobriu que ele tinha uma razão para procurar o profeta. A história toda, a gente vai ler parte dela, conta que uma garota deu testemunho que chegou ao ouvido desse cidadão. E o testemunho dela foi tão poderoso, né, tão poderoso, que ele falou, eu tenho que procurar esse profeta. Eu fico pensando, o testemunho que eu faço a respeito de Jesus é um testemunho que faz as pessoas pensarem, eu tenho que procurar Deus. Pensa você trabalha, você estuda, você vai a lugares, você conversa com pessoas, e quando essas pessoas têm contato com você, o que você faz, o que você fala, como você faz e como você fala, gera nelas um interesse que diz, eu tenho que encontrar com Jesus. Isso é testemunho. Repara o testemunho dessa menina. Diz o seguinte, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Esse é o verso 3 do capítulo 5, 2 Reis. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Para a gente, lepra tem um termo bem específico, bem médico, bem característico. Naquela ocasião, e aliás, a nova versão internacional, se você tem uma versão de papel, ou mesmo digital, vai ter uma observação aí, e se você bater o dedinho na observação, ela vai falar que lepra é todo quanto é doença da pele. Não necessariamente o que a gente conhece como lepra mesmo hoje. Você pode repetir esse testemunho dela junto comigo? Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. É uma coisa, se você para, pensa, analisa, eu gosto de olhar para isso, e na realidade, quando o Senhor me direcionou para esse texto, eu olhei para esse texto e falei, Senhor, já preguei nesse texto tantas vezes, o que eu vou mais falar? O que tem mais nesse texto? O que tem mais nesse texto para ser importante para a igreja, para a minha vida, para aquilo que eu faço? Eu tenho que confessar para vocês que Deus me deu uma oportunidade de recomeçar. No momento em que eu tenho absoluta certeza, não é isso que o diagnóstico médico diz a meu respeito, não. Mas é isso que eu entendo. Que Deus me deu uma oportunidade, por causa do clamor de alguns de vocês aqui, inclusive, de recomeçar. E eu tenho contado para alguns, e talvez vocês já me escutarem dizendo, eu vou estar muito feliz de encontrar todos vocês no céu um dia. Mas eu estou tão feliz de ver vocês aqui de novo. Está tão bom ver vocês aqui de novo. Mas uma oportunidade que Deus está me dando de ter a certeza de que o meu testemunho é um testemunho impactante. De que o que eu faço para o Senhor é algo impactante, que vai transformar vidas, que vai fazer com que
essas pessoas que têm acesso à minha pessoa de alguma forma, serão transformadas de forma eterna. E eu olho para esse testemunho dessa menina, e eu consigo ver coisas aqui, e eu tento pensar, ela coloca alguma condição para que o homem fosse curado da lepra? Coloca. Começa com se, é uma condição. Mas essa condição dela envolve algum pagamento de dinheiro? Não. Essa condição dela envolve que esse sujeito creia no que o profeta vai falar? Não. Essa condição que ela coloca diz que é só se ele mudar de vida e ficar um homem bonzinho? Diz se ele converteu ao judaísmo? Ela é israelita? Não. A única coisa que a condição que a menina coloca nesse pensamento é se ele procurasse o profeta. Obviamente, eu e vocês sabemos disso. Se você não sabe, fica sabendo agora. O profeta de Deus era Deus naquele lugar. Literalmente o que essa menina está dizendo é, se o meu Senhor procurasse Deus, se o meu Senhor procurasse Deus, ele seria curado da lepra. É a condição, mas o que eu fico pensando é o seguinte, o que te faria dizer a respeito de uma terceira pessoa? Você pode falar a respeito de você mesmo, às vezes a gente fala, e as pessoas te dão um serviço para poder fazer, e você fala o seguinte, deixa comigo. Não é assim que a gente fala? Eu vou te falar um negócio, todo mundo que falar com você, deixa comigo, parte para o próximo, que esse aí não vai fazer nada. Vai fazer nada. Se falou, deixa comigo, não vai fazer nada. Se você tem condições de fazer, você fala, eu faço. O que te faria dizer de uma terceira pessoa, se você procurar fulana, se você procurar o fulano, ele vai resolver seu problema? O que te faria dizer isso? Experiência. Não uma experiência de uma outra pessoa, porque senão a conversa começaria dizendo o seguinte, eu ouvi falar, me disseram, contaram, que quem sabe? Não, se ele procurar, ele vai ser curado. Se ele procurar, ele vai ser curado. A única coisa que ela coloca é, se ele procurar Deus. A única coisa que ela coloca é, precisa ser em Deus. Precisa ser em Deus. E outra coisa, às vezes a gente dá testemunho, as pessoas dão testemunho na igreja, e conta o que Deus fez, que Deus aconteceu, e eu louvo a Deus por muitos testemunhos que a gente escuta, mas de vez em quando a gente escuta algumas coisas que são testemunhos. É triste de escutar, porque é mais ou menos aquela ideia, tipo assim, né, eu estava passando uma dificuldade tremenda, você não me ajudou, agora eu estou no bem bom, você está no ruim, tem até música, né, para isso, eu estou no bem bom, você está no ruim. Eu não sabia disso, porque tem tanto tempo que eu estou aqui, eu estou meio deslocado das tendências no Brasil. Mas esses dias eu estava lendo e alguém comentando, as pessoas colocam adesivo nos seus carros, novos e bonitos, foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Só não posso dar carona para o irmão que está precisando ir para a igreja, né? Que Deus me deu, mas é só para mim e para a minha família, igual a arca que Deus deu para Noé, né? Para ele e para a sua família, mais ninguém. 3 coisas eu vejo e se destacam nesse pensamento dessa menina, nesse testemunho dessa menina. É um testemunho que é autêntico, é um testemunho que é baseado unicamente na confiança em Deus e é completamente desprovido de segundas intenções. Ela não está ali falando, porque se eu falar, eu vou ficar bem com o meu dono. Ela é escrava, vou ficar bem com o meu dono. Se eu falar, vai aliviar a minha carga de trabalho. Não, ela não apresenta nada, ela fala só se ele fosse lá, procurasse o profeta, ele seria curado, ela não tem nenhuma segunda intenção. Porque às vezes os testemunhos da gente têm segunda intenção. Vou dizer para o meu vizinho que eu me dei bem, esse limão. Vou contar porque eu confiei, agora eu estou bem, você está mal. Segundas intenções, se aparecer. O texto começa, na realidade, assim. Com o nome de alguém. Naamã. Primeiro verso, capítulo 5. Alguém com nome. Pensa bem. Alguém com nome. Você conhece alguém com nome? Todas as pessoas que você conhece. A não ser se você assistiu um filme que está aí bombando no Netflix, né? Que as crianças é conhecido como Boy and Girl. Tem nome. As pessoas têm nome. O texto começa com alguém com nome. Naamã. Alguém de nome. Todas as vezes que a Bíblia conta a história de alguém que tem nome, você precisa parar e pensar um pouquinho. No mínimo essa pessoa, ou ela é uma pessoa importante, ou ela vai aparecer depois e você vai ter que saber de quem ela se trata. Se ela não aparece nome,
o autor do texto não estava considerando que aquilo ali fosse importante para nós. E vale a pena você parar e pensar e lembrar, na realidade, que o autor do texto bíblico é Deus. Foram homens santos inspirados por Deus, diz o apóstolo, que escreveram esses textos. Eu acho isso até curioso, porque o Evangelho de João escreveu o Evangelho, e ele mesmo não cita o seu próprio nome em lugar nenhum no Evangelho. Ele fala do discípulo que Jesus amava, aquele que se reclinou no peito de Jesus enquanto eles ceavam. Ele conta essas histórias, e, aliás, e mais curioso ainda, ele não menciona o nome da mãe de Jesus no texto inteiro, ele só fala a mãe de Jesus. É interessante isso. Mas o texto não para aí, ele continua dizendo, Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Aí você para e pensa, o cara tem nome, não tem só nome não, ele tem nome e tem título. Olha só, gente com nome, todo mundo tem, mas título, tem uns que fazem questão deles, né? Título, nome e título, comandante do exército do rei da Síria. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Diz mais ainda, ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Um cara que tem nome, um cara que tem título, e um cara que tem respeito e tem honra, e você fala, que inveja desse sujeito. Eu queria ser esse cara que tem nome, tem título e tem honra. A razão era assim, bem especial, e essa razão especial era porque, por meio dele, olha que legal, o Senhor com que tipo de S ali? Maiúsculo. Deus, o Senhor dera vitória à Síria. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Naamã, comandante do exército, um homem hiper importante, o nome dele se destaca. Deus deu vitória à Síria. Mas parece aquelas histórias, sabe quando os pais estão assim, com as crianças são bagunceiras? E eu tenho uma amiga que diz para mim o seguinte, não tem adolescente rebelde, não tem criança bagunceira, isso é tudo pleonasmo. Todo adolescente é rebelde e toda criança é bagunceira. Não tem essas coisas. Pais que olham para os filhos quando fizeram uma coisa boa, você arrumou o quarto direitinho, mas esqueceu de tomar seu banho. Então, você fez tudo direitinho, mas sempre tem um mais. Sempre tem um detalhe, mas, e esse texto também tem um mais. Naamã era todas as coisas, comandante do exército do rei da Síria, respeitado, honrado pelo seu Senhor, por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas, todos nós temos problemas, né? Esse grande guerreiro ficou leproso. Ficou leproso. Aí você já entende a história, né? Esse grande guerreiro ficou leproso. Anote aí essa ideia com você. Mesmo as pessoas com nome e importância, elas precisam de um testemunho transformador. Gente com nome, gente importante, gente que de fato está em destaque, precisa de um testemunho transformador. Ficou leproso. Ficou leproso. Talvez se você tivesse com inveja de Naamã, tenho certeza que ela já saiu toda agora, né? Já não quero mais ser esse. O texto continua dizendo no verso 2, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel. Aí você pensa, para aí, pensa um pouquinho. Naamã, comandante do exército do rei. Tropas da Síria atacam Israel, é automático que você vai pensar, quem que era o comandante dessas tropas? Naamã. Eu não posso dogmatizar isso. Eu vou dizer para você, sai e ensina isso lá na frente, porque é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está me dizendo isso, mas eu tenho todas as razões para ter essa impressão. Aliás, por causa de que ia contar, né? O cara é comandante do exército, todas essas coisas, a tropa invade, mas a Bíblia não está dizendo que foi ele que foi lá e com as tropas dele invadiu. Mas eu tenho razões para poder pensar isso. As tropas da Síria haviam atacado Israel. E diz mais um pouquinho. E levado cativa uma menina. Levado cativo. Fala em outra palavra cativo para mim. Fala outra palavra para mim. Escravo. Levou cativo uma menina. Escravo, uma menina. Embora a Bíblia pareça até ser um livro machista, mas ela sabe muito bem separar mulher de menina.
Nas contagens, no Velho Testamento, então a gente vê muito disso. Era tantos homens sem contar mulheres e meninos. Não conta mulher, não conta menino. Aliás, os historiadores do primeiro século, um deles de uma forma muito específica, conta da oração de um homem judeu. Fala, Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci mulher. Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci escravo. Muito obrigado, porque eu não nasci gentio. Se você cresceu na igreja, você sabe o que é gentio. É todo mundo que não é judeu. Olha essa coitada menina. Escrava, menino, só não era gentia. Mas de 3 qualificações que alguém orava para que ele não queria ser, ela tinha 2. Escrava e menina. Qual o nome dela? Sem nome. Sem nome. Escrava, menina, sem... Imagina como que era a autoestima dessa pobre criança, talvez adolescente, quem sabe uma jovenzinha, não sei a idade dela. Imagina a autoestima. Normalmente, também o texto bíblico não me diz isso, mas a história conta isso, e aliás até parte da história bíblica. Quando os reis invadiam outras terras e levavam cativos as pessoas, eles levavam pessoas de linhagem real, gente importante. Imagina o seguinte, você vai entrar num lugar e vai levar gente cativo. Você vai levar gente que está nas universidades ou gente que está nas prisões? Tem gente nas prisões que estão lá sem culpa, gente, lembra disso. Lembra disso, não vai desfazer de quem. Tem gente que está nas prisões e está sem culpa. Mas eu vou falar para você um negócio. Tem muita gente nas prisões sem culpa. Mas tem pouca gente nas universidades que não estão querendo estar lá. Está sabendo que está querendo, está buscando o que está querendo, está em busca de algo em especial. Eu não sei se era a história dessa menina, se de fato ela era de família real. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que a autoestima dela não era boa. Que escravo teria autoestima boa? Estou muito bom, hoje eu tomei tanta chicotada e vou servir o Senhor com muita alegria. Que isso? Não existe isso. Não existe isso. O texto diz mais ainda. Passou a servir a mulher de Naamã. Uma escrava, menina, servindo a mulher de Naamã. Mais uma coisa para eu poder pensar que quem invadiu a região de Israel era sob o comando de Naamã. Sob o comando de Naamã. É nesse contexto aí que aparece o testemunho da menina no verso 13. Um dia, ela disse à sua senhora, repete comigo aí, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Anote mais um pensamento para você aí. O mais importante são os fatos, não pessoa. A pessoa que dá o testemunho, nem nome ela tem, gente. Ela é uma escrava. Mas muito provavelmente com a autoestima não tão boa. Mas foi ela que deu um testemunho transformador. Para um pouquinho, pensa junto comigo. Eu e você, nós temos oportunidade de dar testemunho todos os dias. Aliás, é uma das orações que eu faço ao Senhor, todos os dias. Senhor, me dê a oportunidade de testemunhar do Senhor. E às vezes a gente testemunha para pessoas que não são donos da gente. Louvado seja Deus por isso. A gente vive num país livre, a gente é livre. Mais ou menos. A gente está ali bem livre, está bem livre, trabalhando, fazendo as suas coisas, mas de vez em quando você tem a sensação de que o seu patrão, o seu cliente, é seu dono. Porque ele está ali. Mas como é que é o meu testemunho para essas pessoas? Mesmo debaixo da dificuldade que eu estou vivendo, é um testemunho que vai ser impactante, que vai ser transformador, é um testemunho autêntico, é um testemunho que é baseado somente na confiança em Deus e é desprovido de total segunda intenção? Vale a pena eu pensar, o que eu faço no meu dia a dia? Coloca o seu nome aí na lacuna, coloca o seu nome na lacuna e diz o que você faz no seu dia a dia com o seu testemunho, porque a gente se vê algumas horas em situações parecidas com a situação dessa menina. A Bíblia conta de diversos testemunhos, eu gosto de pensar nas lacunas, diversos testemunhos, mas tem uma pessoa em especial. Se você cresceu no ambiente da igreja, é um bom estudioso da Bíblia, se você já chegou na fé depois de maiorzinho, você vai se lembrar. A palavra de Deus fala de alguém, embora muitas pessoas deram testemunho, é parte daquilo que a gente foi chamado ou mandado fazer, que é dar testemunho, mas a Bíblia fala de alguém, especificamente, a função dessa pessoa no mundo foi dar testemunho. Olha que coisa. Honestamente, eu acredito piamente que eu já entendi qual é a função que Deus tem para a minha vida.
neste mundo. E, de novo, nessa oportunidade que Deus me deu de estar de volta, eu quero ter a certeza de que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas Deus chamou alguém com nome para ser testemunha. Você lembra de quem? A Bíblia fala claramente, essa pessoa, a função dela no mundo foi ser testemunha. João Batista. João Batista. Aparentar de Jesus. O texto bíblico diz a respeito dele, na verdade, Lucas capítulo 7 conta parte da história de João Batista. Aliás, Jesus está fazendo um monte de coisa, ele está curando algumas pessoas, e João está na prisão. A verdade é que, se fosse usar bem o ditado americano, a boca de João estava no formato de um pé. A gente fala que trocou os pés pelas mãos, né? Aqui em inglês eles falam que colocou o pé na boca, né? A boca de João estava no formato de um pé, porque ele falou demais. Ele se meteu onde ele não deveria ter se metido, num relacionamento que não tinha nada a ver com ele, ele foi parar na prisão. E, na realidade, por causa disso, a cabeça dele foi cortada. João está na prisão. Mas ele é aquele mesmo João que um belo dia Jesus estava andando e João fala com seus discípulos assim, olha lá, ó, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis ali, ó, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João, no desespero, daí um pouco tempo, falou, João, você não sabe o que está acontecendo. O que foi, rapaz? Aquele cara lá que você falou que era Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, estão batizando mais gente do que a gente. E o João Batista, não é o nome dele, não, o sobrenome dele não é Batista, não. Era João o Batista, porque ele batizava. Tem gente já querendo mudar o nome dele com esse negócio de denominação para colocar João Metodista, João Presbiteriano, João Assembleano. Não tem. Ele batizava, essa era a ideia dele. Por isso que tem esse nome de João o Batista. Porque ele batizava, mas aí de repente alguém está batizando mais do que ele. Mas sabe o que João fala? Relaxa, cara, tranquilo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aí você fala, uau, o cara que veio dar testemunho, esse cara é o cara. Esse cara, vê se eu ia fazer isso. Já ia falar assim, peraí, apóstolo, tá? Eu que sou o batista, o que está acontecendo? Não, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí João na prisão agora, já todo confuso, não entendi nada, né? Pô, vim aqui, aí ele fala com os discípulos dele, vai lá, olha a dúvida do cara, vai lá e pergunta para ele, é você mesmo aquele que a gente esperava ou a gente tem que esperar um outro? Gente que tem chamado especial tem dúvida. Se você tem dúvida, você vai fazer, eu só sou humano, eu sou humano, porque João Batista teve dúvida, o cara que falou, é o Cordeiro de Deus, convém que ele cresça e que eu diminua. Agora fala, é você mesmo, é ele mesmo ou a gente tem que esperar um outro? Ele estava na dúvida da situação dele. Os discípulos vão e perguntam para Jesus, João mandou perguntar, é você mesmo ou a gente está esperando o outro? Jesus não fala nada. O texto de Lucas 7 fala, na mesma hora, ele começou a fazer uns milagres, e curou cego, aleijado começou a andar, mudo começou a falar, um monte de coisa, e depois que ele fez essas coisas tudo, ele falou com os discípulos de João, vai lá e fala com João o seguinte, o cego veio, os coxos andam, os mudos falam, e os pobres estão ganhando dinheiro. Não, aos pobres é anunciado o evangelho, a coisa mais valiosa que tem, né? A coisa mais valiosa que tem, aos pobres é anunciado o evangelho. Eles foram, e Jesus continua no bate-papo com a multidão. Fala, quem foi João? O bate-papo de Jesus começa assim, quem foi João? É um cara que estava lá no deserto. Vocês foram lá no deserto atrás dele. Vocês foram atrás de quê? Do engomadinho? Essa é a minha versão da Bíblia, tá? Fala de alguém com vestes bonitas, assim que Jesus fala. Eu fui um engomadinho. Você foi lá atrás do engomadinho? De um cara todo bonitão? Fala, não, ele estava lá. Vocês foram atrás de um profeta? João foi mais do... Jesus falando, João foi mais do que um profeta, é dele. Olha, eu acho isso bonito. Imagina se a Bíblia tivesse um texto que falasse a respeito de você, especificamente. Jesus fala, é dele que o texto bíblico estava dizendo que convinha que viesse um antes de mim para dar testemunho a meu próprio respeito. Ele fala, e ainda mais, olha o que ele fala, está aqui na tela. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior
que João. Ninguém maior que João. Volta aqui. Vocês lembram de uma ocasião que, você não estava lá, eu sei, talvez você leu na Bíblia, que os discípulos de Jesus estavam discutindo entre si qual era o maior no reino dos céus? E eles estavam lá, quem vai ser maior? Não, quem vai ser? Não, quem vai ser? Quem vai ser? Jesus escutou aquela ideia, aquele pensamento, e falou, gente, para com essa bobeira, né? Para com essa bobeira. A mãe de dois deles fala, Senhor, permita que meus filhos, um senta à tua direita e outro à tua esquerda, quando chegar no teu reino. Olha só, a mãe sempre dando encomenda ali, aquela coisa, Jesus fala, não é assim que o negócio funciona, não é desse jeito. E ele fala, no meu reino, o primeiro vai ser o último vai ser o primeiro, o negócio aqui é diferente. Então, no reino de Deus vai ter primeiro e vai ter último. Pensa você, se coloca aí, você, nas condições. João Batista veio para dar testemunho de Jesus. Ele nasceu para isso. E é a Bíblia que fala. Nasceu para isso. Compara João com você. O que você acha? O que você acha? João e você, quem é melhor? Primeiro e último, quem é melhor? Eu acredito, o apóstolo Paulo diz que ele é o pior dos pecadores. Eu discordo dele, desculpa eu discordar da Bíblia, mas eu discordo dele, porque o pior dos pecadores sou eu, não era ele. O apóstolo Paulo, se considerando o pior dos pecadores, como que você se considera? Como que você se considera? Dos que nasceram de mulher, ninguém maior que João. Todavia. Aí se você lembra daquelas aulas lá de gramática, né? Você lembra de todas as conjunções coordenativas, né? Adversativas, você fala, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, você coloca todas as conjunções juntas aí. O menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Se você se considerou o menor no reino de Deus, fala para você mesmo aí, eu sou especial. Você é especial. Você é muito especial. Sabe por que você é maior que João? De novo, falei que agora há pouco, né? João tinha o Espírito de Deus sob medida. Você tem de forma abundante. Para que o seu testemunho seja um testemunho poderoso e que o poder desse testemunho possa disparar em você a capacidade de impactar pessoas que estão à sua volta. E vale a pena você parar e pensar nesse momento e dar um pontapé inicial para que a sua vida seja essa vida que dê este testemunho. Amém? O verso 5 diz o seguinte: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Talvez essa menina fosse igual umas crianças lá em casa. Por que você foi contar para a mamãe o que eu estava falando? Naamã foi lá de fofoquinha, dizer, rei, a menina está dizendo isso, e aí? Você só está carioca, eu tenho que arrumar outro jeito para poder dizer. Olha que a menina está... A menina escrava vai incomodar um comandante do rei da Síria? Pelo amor de Deus, pensa com você. Uma menina escrava, Naamã vai lá saber o que essa menina foi fazer? O que essa menina foi dizer? Eu penso e creio que ela falou de uma forma tão impactante que Naamã falou, tem que compartilhar isso com o rei. Volta o pensamento. A menina falou, Naamã escutou de alguma forma, e agora Naamã vai contar para o rei. Talvez Naamã caiu naquela conversinha, conta da carochinha. A menina falou, né? O rei também? Que tanto de homem bobo é esse? Vai cair na conversa fiada de uma menina escrava? O testemunho dessa menina tem que ter sido muito impactante. Porque como que eles vão crer nessa história para poder ir lá e querer saber, contar para o rei, tentar saber o que vai acontecendo? A gente tem aqui, o rei da Síria responde, a continuação do verso 5, o texto só fala
que Naamã foi contar para o rei o que a menina dissera. E a próxima parte do verso é, e o rei responde, vá, eu vou dar carta. Ele deve ter chegado e falado com o rei, rei, eu preciso ir lá. O texto não conta isso para a gente, eu estou devaneando aqui. Eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá. Porque é a minha salvação encontrar esse profeta de Deus. Volto para você aqui. As pessoas encontram com você, conversam com você. Quando elas saem, conversam com as outras pessoas, elas falam, eu preciso ir onde essa pessoa vai, eu preciso conhecer o que essa pessoa conhece, eu preciso conhecer esse Deus, porque Ele é a salvação da minha vida. Amém? Amém? Que esse seja o resultado do nosso testemunho, quando a gente encontra com as pessoas, que de fato elas possam sair e dizer, eu preciso encontrar esse Deus, porque é só Ele o resultado para a minha vida. O texto diz que Naamã partiu. Partiu. Anote mais aí. Um testemunho eficaz desarmará o inimigo. Até um pouco tempo, o inimigo tinha ido atacar Israel. Agora quem é inimigo está indo com carta para pedir favor? Não é para pedir favor, para pedir milagre. Para pedir milagre. Todo e qualquer milagre que existe, só acontece se Deus realizar. E todo e qualquer milagre que existe e já existiu, altera o curso da história e da vida humana. Não tem como alguém que experimentou um milagre continuar sendo a mesma pessoa. O inimigo que entrou com armas e levou cativo, agora volta com carta, pedindo milagre. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você está pensando agora, uau, aquela mulher, aquele homem, aquele patrão, aquele cliente, eles não são seus inimigos. Talvez seu inimigo esteja por trás deles, agindo por trás deles. Mas o que parecia ser inimigo vai voltar com carta na mão, quando o seu testemunho for um testemunho que é autêntico, um testemunho que é baseado somente na confiança em Deus e desprovido de qualquer segunda intenção. Amém? Amém? Você poderia parar e pensar na sua vida, o que todos nós fazemos de vez em quando. Mas eu gosto de perguntar às pessoas, e corre-se o risco de você já ter me escutado te fazendo essa pergunta. Como é que foi seu encontro com Jesus? É uma pergunta que eu faço, às vezes, aleatoriamente às pessoas, que eu gosto de escutar as respostas. A gente corre um sério risco, e eu digo que eu tenho certeza daquilo que Deus me chamou para fazer, porque as pessoas que eu mais gosto de me envolver são as pessoas que tiveram oportunidade de crescer em ambiente de igreja, ambiente religioso. Essas são as pessoas mais fáceis de caminhar a passos largos e confortáveis para o inferno, porque pensa que estão bem. Fala fluentemente o evangeliquez. Tranquilão, sabe até a história da cura de Naamã e o resto dessa história que a gente vai continuar semana que vem. Sabe tudo, mas não teve um encontro com Jesus. A palavra de Deus fala que a letra, o conhecimento literário mata, mas é o Espírito de Deus que dá vida. Você precisa, para o seu testemunho ser eficaz e desarmar o seu inimigo, você precisa ter o Espírito de Deus em você. Não aquele Espírito que João Batista tinha sob medida, mas o Espírito que Deus nos deu e nos selou eternamente, aleluia, até que Ele volte. É a garantia da nossa salvação. Você precisa ter esse Espírito de Deus, e você só tem esse Espírito de Deus se você tiver tido um encontro com Jesus Cristo. Ninguém tem o Espírito de Deus sem ter tido antes um encontro com Jesus Cristo. Pode ser que a pessoa seja religiosa, eu gosto de falar isso, gosto de ressaltar isso e gosto de repetir isso. Jesus Cristo não é religião. Se você tem religião, muito bem, parabéns para você, mas se você não tem Jesus, você continua caminhando para o inferno sem Jesus. Com religião, sabendo tudo da religião,
fazendo tudo da religião, falando fluentemente a religião. Se você não tem Jesus, um homem sem Jesus, uma pessoa sem Jesus não tem condição de dar um testemunho que vai desarmar o inimigo. Porque Jesus não é religião. Religião é a solução humana para o problema do homem. Jesus é a solução de Deus para o problema do homem. Eu queria que você fizesse um compromisso hoje. E ao longo dessas 4 semanas, eu gostaria de passar 4 princípios para a gente. E o princípio de hoje é esse aí. Eu me comprometo a ser testemunha eficaz. Você pode repetir isso aí comigo, se você se compromete a ser testemunha eficaz? Eu me comprometo a ser testemunha eficaz. A minha intenção vai ser o seguinte, vocês que estão aqui são privilegiados hoje. A gente fez divulgação para todo mundo. Se você quiser, a gente vai fazer no final desse mês uma placa, um cartaz, um pôster personalizado para você, com o seu nome e com os 4 princípios. Esse aí é o primeiro, de um pontapé inicial. Primeiro domingo do ano, uma oportunidade tremenda para a gente dar um pontapé inicial, um kick-off, e ser diferente esse ano para que o nosso testemunho seja de fato eficaz, que a nossa vida seja de fato eficaz, que a nossa condição que Deus nos deu de estar aqui seja de fato usada. Mas eu só vou dar essa placa, esse cartaz, esse quadro, para você pendurar na sua casa, que vai ser bonito. Estou igual o presidente, aqui, né, prometendo um tanto de coisa, não vou fazer um negócio, vai ser bonito, ninguém nunca ficou. Se você estiver aqui todas as 4 semanas. Maranata, que o Senhor volte, a gente tem que fazer quadro nenhum, né? Nós vamos lá para o céu, você fala, qual que é das outras 4? Filho, não quero nem te contar, você já está aqui, né? Tudo que você tinha que fazer, você já fez, mas se você estiver aqui, a gente vai fazer. Quem não veio, perdeu. Né? Você tem essa oportunidade, mas você manda mensagem para mim depois. Eu me comprometo a ser uma testemunha eficaz. Isso é o princípio número 1 do nosso pontapé inicial. E eu espero que nessa manhã, de fato, você se comprometa a sair daqui de hoje, desse auditório hoje aqui. E quando você estiver lá do lado de fora, você ser alguém que testemunha de forma tal que vai provocar as pessoas a quererem procurar o Deus que você serve. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor?